Nessa página a gente apresenta para vocês, tá? Em relação a como exercício de fixação, uma questão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela foi escolhida para mostrar para vocês o nível de exigência da referida banca. O que você tem que saber para chegar, desculpem, à resposta correta. O enunciado diz: hidrogênio e iodo, ambos em fase gasosa, foram misturados em condições reacionais adequadas. A reação em estado de equilíbrio é representada por... Ele me dá a reação aqui, depois a gente volta nela. Em seguida, 4 modificações independentes foram impostas a esse sistema. Primeira, aumento de temperatura. Segunda, aumento de pressão. Terceira, diminuição de concentração de iodo. Quarta, diminuição de concentração de hidrogênio. Continua o enunciado. A modificação que causa aumento no valor da constante de equilíbrio K é indicada pelo seguinte número, 1, 2, 3, 4, uma delas. Então, repara que ele me diz, tá, que a constante de equilíbrio ele representa só por K. A gente representa por Kc. Isso ele está dizendo aqui, que é o nome da constante de equilíbrio. Bem, o que interessa para mim? A primeira coisa que eu tenho que me ligar nesse enunciado, e a coisa mais importante, o detalhe fundamental, é isso aqui, ó. Ele quer que eu aumente o valor de Kc. E aí, olha eu aqui, ó, vim para cá. Lembra que a expressão de Kc, e aí eu já vou representar a própria reação dada, ela é expressa através de produto sobre reagente. Concentração molar do produto, HI, sobre as concentrações molares dos reagentes H2 e 2. O HI, cuidado, eu tenho 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás iodo mais calor, produzindo, formando 2 mols de iodeto de hidrogênio. Professor, está errado. É ácido iodídrico? Não. Lembra que ele está aqui, o estado de agregação dele é o gasoso. Segundo Arrhenius, ácido só existe em solução aquosa. Ácido é toda espécie química que, em solução aquosa, libera como íon positivo cátion, tá? H+. E ele só pode liberar H+, que é a característica dos ácidos, é o que dá acidez, o caráter ácido a uma determinada solução, um determinado sistema, é a liberação de H+. Não posso esquecer isso. Então, esse cara não é o ácido iodídrico, a não ser que viesse aqui aquoso. Ele é o iodeto de hidrogênio. Bem, quando a gente olha para cá, esse HI, eu tenho como equilíbrio, a equação está equilibrada, 2 mols de HI, coeficiente estequiométrico, que na minha expressão vai ser expoente da concentração molar do meu HI. Sobre concentração molar dos reagentes, elevado a 1, porque eu só tenho 1 mol de cada um. Tranquilo? Então, quando a gente examina essa expressão, a gente está vendo que o numerador é o HI. Então, a gente tem que saber matematicamente que quanto maior o valor do numerador, maior o valor de Kc. E aí eu coloco isso aqui, o valor de Kc diretamente proporcional à concentração do produto. Então, obviamente, analisando o texto, ele quer que aumente o valor desse cara. Claro que eu tenho que aumentar o valor desse. E para aumentar esse valor, é necessário que eu desloque o equilíbrio para a direita. Ponto final. É isso que ele quer que você demonstre a eles, banca de vestibular, que você sabe. Por isso que a questão é fácil, porém, tem um detalhe fundamental. E aí, quando eu venho para as alternativas, eu tenho lá, primeiro, aumento de temperatura. Aí volto eu à expressão, 1 mol de H2 mais 1 mol de 2 gasoso, mais calor, forma 2 de HI. Esse mais calor está dizendo que para a reação direta, eu tenho que dar calor para que ela se processe, eu tenho que dar calor aos reagentes. Uma reação que absorve calor,
é uma reação endotérmica. Então, a reação direta é uma reação endotérmica. Eu coloquei aqui, ó, número 1. Absorve calor, está aqui, eu estou analisando o que está sendo dado para mim. Isso só reage com isso, absorvendo calor. E aí forma o meu produto. Quanto maior a quantidade de produto formado, maior a reação, maior o rendimento da minha reação. Já a reação inversa, ela é exotérmica. Porque para o HI sofrer decomposição ou regenerar H2 e 2, nota que o HI se decompõe em H2 e 2, mais calor, está liberando calor. Uma outra forma de o cara indicar reação endotérmica ou exotérmica, e aí você vai lembrar lá de termoquímica, é quando ele me dá ΔH. Lembra? Variação de entalpia. Se esse ΔH é positivo, a reação direta, e sempre é direta, é endotérmica. Quando esse ΔH é negativo, a reação direta é exotérmica. Ponto final. Bem, analisando a reação endotérmica, a gente já viu que ela precisa de calor para se processar. Isso quer dizer que quanto mais calor você der, mais ela vai se deslocar para a direita. Mais você vai ter formação do produto, maior vai ser o rendimento da tua reação. Portanto, o aumento de temperatura beneficia a reação endotérmica, no sentido direto, desloca para a direita, aumenta a formação de HI, aumenta a quantidade de HI, aumenta a concentração de HI. Com isso, aumenta o valor do numerador e aumenta, evidente, o valor de Kc. E lembrando, quanto maior Kc, maior o rendimento da reação. Quanto maior Kc, maior a formação do produto, maior a concentração do produto e vice-versa. Quanto menor Kc, menor o rendimento, maior a quantidade de reagente que ainda tem em relação ao produto. Tranquilo isso? Então, a resposta está aqui, ó. Se o equilíbrio é deslocado para a direita, aumenta a concentração do produto, portanto, Kc maior. Porém, quando a gente analisa uma questão, a gente não analisa só a parte correta, a gente também vem com a parte falsa. Desculpe. Deixa eu tomar água aqui que a voz foi embora. Legal. Já vimos que a A é a correta, está aqui, o número 1. A número 2, ele fala de pressão. Você só vai deslocar o equilíbrio influenciado pela variação de pressão se a quantidade de mols do reagente for diferente da quantidade de mols do produto. Em outras palavras, um mol reage com um mol, então no reagente ao todo eu tenho 2 mols, guarda isso. No produto existe a formação de 2 mols, 2 mols estão aqui. Para a gente avaliar a pressão, a gente transforma o número de mols, lembra, em volume. Então, 2 mols do reagente, eu tenho 2 volumes. 2 mols do produto, 2 volumes. Como não há diferença de volumes, a pressão, diminuindo ou aumentando, não modifica o meu equilíbrio. Não influencia o meu equilíbrio. Não desloca nem para um lado e nem para o outro. Quando você tem a variação de pressão deslocando o equilíbrio, é porque existe uma diferença de número de mols. E aí você se liga em pressão é grande, desloca para o menor volume. A pressão é pequena, desloca para o maior volume. Ponto final. Então essa está fora, porque como são volumes iguais, número de mols iguais, eu não tenho modificação nenhuma em relação à pressão. Tanto aumentando quanto diminuindo. Já quando você diminui, aí eu vou pegar as duas para acelerar um pouco, a concentração de um dos participantes, diminuir a concentração é o mesmo que consumir esse participante. Então, quer dizer, quando ele consome, ele está sendo consumido, você está diminuindo a quantidade dele no meio reacional. Isso quer dizer que se ele diminui a sua concentração, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado, para poder compensar essa subtração. Então, quando você, aí tanto faz,
eu estou generalizando, diminuiu a concentração de um dos participantes, o deslocamento se faz no mesmo sentido da diminuição ou do consumo desse participante. Se você aumenta a concentração, o deslocamento se dá para o lado oposto. Formação do outro cara. Se você aumentou reagente, desloca para a direita. Se você aumentou produto, desloca para a esquerda. Então diminuiu a concentração, mesmo lado. Aumentou o lado oposto. Acabou, gente, pô. Por isso que essas três aqui estão incorretas. Tranquilo? Então, quer dizer, com isso a gente fecha, tá? Essa questão da UERJ, questão tranquila. Viram como a análise é importante quando a gente analisa também o nível de exigência da questão em relação à banca de vestibular. Valeu, gente boa. Daqui a pouco a gente está de volta.